Primeiro, bom, o papo é a respeito dos deveres dos dentistas, né, sobre a ótica jurídica. Então, primeiramente, o que eu gostaria de falar com vocês? Práticas odontológicas, né? O que o dentista deve fazer durante o dia a dia que pode ter algum problema jurídico, pode ter algum problema perante o CRO, pode ter problemas perante os seus clientes, né? Então, primeiro eu gostaria de falar a respeito do fugir do mercantilismo quando se trata de propaganda, quando se trata de marketing, né? Fugir do mercantilismo é o quê? É você não ser muito agressivo nas redes sociais. E eu acho que né, Fábio, deve ser uma questão que talvez você deve conversar nas suas consultorias, né? O cuidado em relação ao que a pessoa posta nas redes sociais, a forma como a pessoa se comunica perante a sociedade, tomar cuidado com banners, outdoor, outros tipos de formas que podem ser muito agressivas. Por quê? Porque isso pode dar problema perante o CRO. E qual que é a questão? Não há uma objetividade acerca do que é certo e do que é errado nesse caso. Por quê? Porque a partir do momento que o fiscal entra na sua clínica odontológica, ele pode achar vários empecilhos ali e pode querer te autuar por qualquer problema. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem certas coisas que não dá para a gente fica no limiar, né, Fábio? É objetivo ou é subjetivo? O que é que para o CRO pode ser um problema? O que é que, de repente, não pode ser um problema? E eu gostaria até de passar um caso que, inclusive, o Fábio me perguntou uma vez, que ficou na minha cabeça, e até hoje fica na minha cabeça isso aí, Fábio, que é a questão do cashback. Não sei se você lembra disso. Lembro. Essa questão, e teve mais uma que eu não estou lembrado agora, que você me perguntou naquele dia também, Fábio. Não sei se você vai se lembrar. Talvez seja alguma coisa de fidelização, de premiar o paciente que indica, sabe que foi isso? Exatamente. Uhum. Exatamente. E aí eu lembro que essa pergunta me pegou um pouco de surpresa, né? E até fez eu analisar um pouco mais a questão do código de ética. E o que eu entendo hoje? Existem dois tipos de publicidade, ou de marketing, ou da forma como você deve propagar as suas coisas, sendo clínica odontológica de massa, ou sendo clínica uma portinha, tanto faz nesse caso. Existe a publicidade interna e existe a publicidade externa. Na publicidade externa, a gente está falando de comercial, banner, outdoor, redes sociais principalmente, porque hoje o Instagram ele tem uma atuação muito massiva nesse sentido, né? Principalmente para quem é dentista que está começando, né? Então, publicidade externa. Ter muito cuidado com o que posta, tá? O CRO pega muito pesado. A gente vê casos aí, por exemplo, às vezes, dentista que faz o antes, durante e depois. Pode receber uma autuação, de repente. Mas é uma coisa que é subjetiva. Tem pessoa que pode receber essa atuação, tem pessoa que não pode receber essa atuação. A gente não sabe quando que o CRO aparece na porta, né, Fábio? É verdade. Então, tomar cuidado nessas questões de publicidade externa, né? Mas a publicidade interna, ou seja, aquela publicidade que você faz para quem já é teu cliente. Essa, você pode pintar e bordar, pelo menos na opinião do jurídico, né? Ou seja, a questão do cashback, por exemplo, é uma questão que você pode chegar para o teu cliente e já comunicar, olha, a gente faz cashback, a gente está com essa política, até para incentivar mais as vendas e tudo mais. Beleza, para quem já é cliente, perfeito. Mas você comunicar, por exemplo, essa questão do cashback no seu Instagram, como forma de chamar novos clientes, é uma situação que é problema. Vai dizer que imediatamente quando você fizer isso, o CRO, o fiscal vai bater na porta e falar, não, tá errado, você vai ser autuado? Não. Tem muita gente que faz e que não é.
mas eu conheço gente também que foi. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. A publicidade externa. A publicidade interna, vai que vai. Cashback, questão de pontos de fidelidade, eu acho que até é interessante, porque isso prende mais o teu cliente, né? Fideliza mais o teu cliente, mas, por favor, tomem cuidado com, principalmente, redes sociais e outras formas, né, de comercialização do teu de marketing. Legal. Gabriel, deixa eu só fazer interromper você um minutinho. Nós estamos falando aqui de cashback, talvez os colegas aqui não estão entendendo exatamente o que a gente quis dizer com isso. Pessoal, eu recentemente entrei em contato com o Dr. Gabriel para questionar essa questão do cashback. O que é isso? É uma estratégia que muitas empresas estão utilizando. Aquela coisa de você adquirir um produto ou um serviço da empresa e ganhar pontos, né? Para depois poder trocar por produtos, por serviços ou por descontos. E aí surgiu a ideia, de repente, da clínica trabalhar com cashback junto aos seus pacientes. Ou seja, o paciente ele vai fazendo o tratamento com você e vai acumulando pontos. Você cria alguns critérios, né? Por exemplo, tá, gente? Só um exemplo. A cada R$500, o paciente acumula X pontos, por exemplo. E aí, à medida que ele vai acumulando, no momento ele pode utilizar esses pontos acumulados para um desconto, por exemplo, né? Algum desconto ou para ganhar um serviço, um clareamento, alguma coisa assim. Então, é disso que a gente está falando, o Gabriel está comentando, tá? Que é possível fazer desde que você não divulgue isso externamente, porque isso pode prejudicar você perante o código de ética, perante o conselho, tá? É só fazer esse adendo para vocês poderem entender a questão do cashback, tá? Vamos lá, Gabriel. E é uma baita estratégia, na verdade, né? Como forma aí de movimentar um pouco mais os seus próprios clientes, né? Até incentiva um pouco mais, né? É verdade. Então, bom, aí passando depois essa questão das práticas, eu acho que é muito interessante a gente tomar cuidado. E aí vem o ponto que é aquele que é talvez o mais óbvio para nós, sobre a ótica jurídica, a questão da documentação, né? Extremamente importante que o dentista tenha a sua documentação em dia, tenha um contrato de serviço, de prestação de serviço muito bem feito, tenha também termos, né? E aí, questão de termos, um monte de termo, né? Termo, digo, TSLE, mas não apenas o TSLE, que é o mais comum, né, que a gente fala, né? Que é o termo de consentimento, mas também existem vários tipos de termos que a gente pode fazer com um cliente que, de repente, tem cliente que está um pouco insatisfeito com alguma coisa, às vezes tem cliente que sinaliza que pode entrar com uma ação, acontece, a gente faz um termo ali com a pessoa, como se fosse um termo de acordo, né? Além desses termos também, fazer acordos com clientes é extremamente importante. A gente conhece que tem muito cliente que às vezes sai da clínica, aparentemente ele sai satisfeito. Aí, vamos supor, ele não paga a última parcela. Eu não sei se já teve alguém aqui que tá vendo esse bate-papo que já aconteceu isso, mas eu lido com esse tipo de problema todo mês. É muito comum isso acontecer. O cliente finaliza o tratamento, aí o dentista, o que a gente, sobre a ótica jurídica, a gente pensa em fazer? Quando finaliza o tratamento, a gente faz um terminho para ele assinar, no qual ele está dizendo que ele gostou do tratamento, que ele concordou com tudo aquilo que foi feito, e a pessoa assina, próprio punho, beleza. A gente tem aquilo lá sobre a ótica jurídica, né? Vamos dizer que 10% faz isso, 90% não acaba fazendo isso. Mas tudo bem, a pessoa termina o tratamento, e aí vamos supor que ela tenha mais uma parcela a pagar. Ela não paga essa última parcela. Aí o dentista vai lá, cobra a pessoa ou não acha a pessoa, ou então demora um tempão para conseguir conversar com ela. 3 meses depois, ela aparece na clínica, falando que não gostou do tratamento,
que não gostou da parte final e que por isso não vai pagar. Eu acho que isso já deve ter acontecido com alguém aqui. Certo? E essa é uma questão que acontece direto. E aí, o que você faz, né? Qual que é a sua ação? Se você tivesse feito um termo antes, no momento que você finalizou o tratamento, no qual ele está dizendo que ele concordou, que está tudo certo, e ele assinou, a gente tem uma prova jurídica que é muito válida. Mas quando não tem isso, começa a se tornar um problema. E se essa pessoa, ela entra com uma ação? Porque ainda tem outra questão, que é, a pessoa finaliza o tratamento, você como dentista está achando que está tudo certo. Aí ela não paga a última parcela, não paga 2 parcelas. Aí passa um tempão. Aí depois de um tempo ela reclama, ela volta e reclama que não gostou, que não vai pagar, ou então começa a criar um conflito ali. Beleza. Aquela situação morre. Depois de 2 anos, do nada, surge um processo contra o dentista. Aí você vai ver, é exatamente aquela situação que aconteceu há 2 anos atrás, você achou que já teria morrido, e acontece de novo. E se já aconteceu isso com alguém aqui, ou algo parecido, não sei. Eu não estou te ouvindo agora. Alô, pessoal, pessoal. Opa, desculpa, agora voltou. Pessoal, alguém aqui teve algum problema com relação a isso que o Gabriel comentou, de ter tido inadimplência justamente na última parcela, depois que o tratamento já se encerrou? Fique à vontade aí para se manifestar, tá, gente? Não, parece que a Juliana comentou que inadimplência sim, mas foi, Juliana, o teu caso foi semelhante a esse? Você terminou o tratamento, o paciente parece que estava satisfeito, mas na última parcela não pagou, e aí ficou difícil de receber porque o tratamento se encerrou, mas o pagamento ainda não? Ah, a Sim. Juliana está falando que sim, o caso dela, acho que foi esse que você mencionou aí, viu? Ela só não sabe se ele ficou insatisfeito, mas não pagou a última parcela. Então, esse tipo de problema poderia ser resolvido com um termo ao final do tratamento, no Uhum. qual atesta que ele gostou, que ele... Né, é muito comum a gente fazer esse tipo de... Nós, eu digo advogados, né? Fazer esse tipo de termo, e a pessoa utiliza, e é uma baita de uma prova jurídica no futuro, caso aconteça Uhum. algum problema. Porque é um atestado de que a pessoa assinou e que ela basicamente está confirmando que ela gostou do tratamento, que deu tudo certo, que não teve nenhuma intercorrência. Mas aí, E Gabriel, muitas... esse termo que você mencionou aí de satisfação do paciente, eu não sei exatamente qual que é o termo para isso, o nome, Pode ser. mas, por exemplo, o dentista, ele entrega esse documento para o paciente assinar no ato da conclusão do tratamento ou entrega uns dias depois? Porque, assim, às vezes, Geralmente é no dependendo ato do da... procedimento, né? Dependendo do procedimento, ele precisa de uns dias ainda para se adaptar, para falar se gostou ou não, né? Sim. Geralmente, como? Ele entrega, o paciente assina no momento que terminou o tratamento? Não, geralmente é alguns dias depois. Hum? Pergunta-se, né, dá um feedback, né, pro paciente, e aí, como é que foi? Teve algum problema? Alguma coisa nesse sentido? Ah, não teve problema? Então, olha, pode assinar esse termo aqui pra gente? Legal, legal.
Eu acho que tem casos e casos, né? Tem casos que dá para você já mandar para ele no momento que faz, né? Uhum. Ele já viu o resultado na hora, não vai ter nenhum tipo de pós, né? Nenhuma consequência do pós-tratamento. Legal. Sim, exatamente. Bom, aí tem mais uma questão também que eu gosto de falar, que é a questão de como o dentista rescinde o contrato, né? Eu, particularmente, eu faço bastante acordo, ou termo de rescisão, né? Às vezes o dentista não... ou o dentista tem um paciente que é muito problemático, que simplesmente não quer mais fazer um tratamento com a pessoa, porque a pessoa dá muito problema, e tem que tomar cuidado com isso também, né, Fábio? O cliente que dá muito problema durante o tratamento, pode ser uma pessoa, um potencial, uma pessoa que entre com uma ação no futuro, né? Então, e também tem o lado contrário, né? Às vezes a pessoa começa a fazer o tratamento, aí, não tem mais condição de pagar, algo nesse sentido. E aí eu também fico me perguntando, como que, sem ter um documento jurídico, sem ter alguém ali para fazer um termo de acordo, como que isso é feito? É só no boca a boca, geralmente? Porque eu faço esse tipo de coisa o tempo inteiro, né? E cada caso é um caso, né, Fábio? A gente sempre coloca cláusulas muito específicas em relação a cada problema que acontece, e é bem interessante essa situação também. Agora, além disso, tem a questão de treinamentos, né, planos de atendimento, também são documentos essenciais, que daí eu acho que, na verdade, é mais atual, né, Fábio? É mais uma coisa que é mais do consultor, que né, acho que talvez a gente pode fazer também, né, mas você que tem expertise no assunto para fazer consultorias, né, fazer o tempo, principalmente, né? O Gabriel, quando você comenta essa questão da rescisão, né? Bom, primeiro, tem que ter um contrato onde exista uma cláusula que mostre em que momento o tratamento pode ser rescindido, o contrato pode ser rescindido, né? Tanto pelo prestador de serviço, que é o dentista, quanto por iniciativa do próprio paciente, né? Acho que primeiro tem que ter esse contrato, senão fica difícil o dentista falar não quero mais você, né? Exatamente. Senão fica tudo no boca a boca, aí a coisa fica... Quando tem algum problema, a resolução fica muito difícil, né? Sim, sim. Legal. E quais são especificamente os casos que que o dentista pode, por conta própria, por deliberação dele, rescindir esse contrato? Primeiro é a questão da inadimplência, deve ser um deles, né? Não, na verdade, o dentista, ele tem liberdade para ele rescindir se ele não quiser, não quero mais, ele pode rescindir. Só que, geralmente, ele tem que fazer isso pagando uma multinha de 10% sobre o que falta a fazer ainda. Então, tem que saber exatamente, o tratamento consiste em, vamos supor, 5 atos. A pessoa foi lá e fez 3. Você, como dentista, eu não quero mais fazer nenhum tratamento nesse paciente. Por quê? Porque eu não quero. Então, beleza, vai devolver o que falta dos 2, mais 10% de multa. Essa é a regra de mercado. Tá? Mas é bom, Gabriel, nesses casos, primeiro notificar o paciente e notificando ele, alguma coisa assim, porque Sim. Eu acho, não sei, eu tenho a impressão que de repente essa rescisão não é de uma hora para outra. Talvez venha acumulando alguns fatos que justifique a rescisão. Né? O paciente vem dando problema, ou é problema de relacionamento, o paciente vem faltando demais as consultas, isso está prejudicando o tratamento dele e a agenda do dentista. Então, é importante primeiro mandar uma comunicação por escrito, alguma coisa assim, avisando o paciente? É importante até para fins jurídicos, né? Caso dê algum problema judicial, a gente tem que fazer a notificação, sim. Geralmente, com prazo de 30 dias de antecedência no mínimo, tá? Legal. 30 dias no mínimo. Então,
é bom ficar ciente disso, é bom ficar esperto, que caso não tenha essa notificação, sim, pode dar problema judicialmente depois. Né? Entendi. E aí, nesse caso, você disponibiliza o prontuário, a documentação do paciente para ele vir buscar e procurar um outro profissional. Sim, tudo. Disponibiliza tudo. Bacana. Não precisa ficar com nada, né? No máximo, talvez, eu acho que é interessante fazer a cópia. Tudo. Até para fins de documentação, caso dê algum problema lá na frente, né? Judicial. Entendi. É bom você ter a cópia. Legal. Pessoal, alguém aqui dos colegas já teve esse problema de você abrir mão, vamos dizer assim, do paciente, você ter que, por iniciativa tua, rescindir o tratamento? Alguém aqui tem esse caso aí? E que gostaria de compartilhar aqui com os colegas? Pode abrir o microfone, tá, gente? O pessoal tá quieto, hein, Fábio? É. Alguém, pessoal? Ô, Fábio, Vamos lá, Otacílio. já aconteceu, assim, de rescindir. Eu me lembro, assim, de um caso de que o paciente faltava muito, né? E aí você acaba tendo prejuízo, né? Porque você agenda, reserva aquele horário, tá ali para atender e o tratamento não desenvolve, você conversa e a coisa não vai. Até que chega um determinado ponto que você acaba abrindo mão de um possível retorno financeiro ou até mesmo devolvendo uma parte daquilo que já deu como entrada, né? E para poder estar fazendo, mas já aconteceu comigo isso também, né? E no mais, assim, paciente que mudou, ou paciente que, por questões financeiras, desistiu do tratamento, né? Aí acaba entrando num acordo, mas ocorre sim. Não é frequente, mas ocorre. E como é que foi, Otacílio, esse trâmite? Como se deu isso na prática? Fábio, sempre tem um certo constrangimento, né? Ali entre as partes, né? Mas esse pessoal parece que já está mais ou menos meio que escaldado, né? Já sabendo. Eu acho que o constrangimento é maior nosso do que do outro lado. Viu? Infelizmente, né? É. Não, legal. Mas no final das contas, isso não te deu nenhum problema. Não. Fiz só um termo ali de rescisão, algo básico assim, e acabou. Não teve consequências maiores, não. Ótimo, legal. Esses dias... Nesse caso pode falar, Fábio. Só para concluir, pegando o gancho, esses dias eu não lembro qual cliente me perguntou, Fabio, eu estou com um problema com um paciente assim, 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 o que eu faço? Eu falei para ele, manda para a concorrência. Resolve o teu problema. Esse tipo de paciente você não quer, você não precisa, manda para o concorrente, dá o endereço, o telefone do concorrente, indica ele. É a melhor coisa, né? Para esse tipo de paciente, mandar para a concorrência. Vai lá, Gabriel. Não, e durante dois ganchos, na verdade, né? Primeiro, essa questão do Otacílio seria um caso de rescisão que seria motivada, né? Porque a pessoa falta muito. Então, a pessoa que falta, ela não está se comprometendo com o contrato. Simples. Porque ali no contrato, geralmente, está meio que implícito ou está explícito em uma cláusula que a pessoa tem que vir, basicamente, tem que vir, né? Para fazer o tratamento. Então, nesse caso, não se aplica a multa, né? Por exemplo, nesse caso de devolver o valor, né? Pro paciente. Essa questão da multa, ela fica para depois. Não, só devolve ali o que tem mesmo teria a fazer e pronto, acabou. Bacana. Eu acho que não teve mais nenhum colega aqui que teve esse problema, não. Pelo menos ninguém se manifestou até agora. A Juliana disse que não teve, só vontade. Vontade de mandar para a concorrência. Isso eu imagino que todo mundo deve ter. Pois é. Não, e pegando o gancho também nessa questão, né? O que eu vejo também de caso que direto, né, aparece, a gente está com um paciente aqui que está dando muito problema, que não sei o que, eu falo, gente, rescinde, né, porque tá só perdendo tempo ali com a pessoa dá um monte de problema, aí não paga, aí não faz não sei o que,
poxa, isso consome um tempo e desgaste mental também, né? Sem É dúvida. muito grande. Eu costumo falar, Gabriel, que o dentista ele não pode virar refém do paciente, né? Sim, Lógico, ele é um cliente, precisa ser atendido da melhor forma possível, desde que haja um respeito da parte dele também. O respeito tem que ser recíproco. Não adianta só você se preocupar com ele e ele não se preocupa com você, né? Aquele paciente que falta de forma consecutiva, sem dar qualquer tipo de satisfação, essa pessoa está desrespeitando o teu trabalho, né? Porque sim, você está com a tua agenda ali comprometida com ele, ele fala que vai comparecer, não aparece, depois remarca, também não comparece, ou ele deixa de pagar os compromissos financeiros dele com você. Então, ele desmerece e desvaloriza totalmente o teu trabalho. Esse tipo de paciente não merece ser atendido pelo dentista. Por isso que eu falo, manda para o concorrente, né? A gente sim, tem que ter uma certa postura de valorizar o nosso próprio trabalho. É uma questão de posicionamento, né? sim, com certeza, sem dúvida. E às vezes eu vejo também que tem que haver um certo filtro do dentista também em relação ao paciente. Eu acho que às vezes é interessante checar até mesmo o CPF, checar esse tipo de coisa da pessoa, porque eu já vi casos assim que a pessoa não pagou, pagou a entrada e não pagou mais nada. Aí eu fui checar o CPF da pessoa no Projude, né, que é o sistema que os advogados usam, né, para saber os processos. A pessoa tinha 13 processos contra ela. Nossa. Tudo de inadimplência. Então tava na cara, né? Tava na cara que a pessoa ia dar o cano. É verdade. Talvez se verdade. tivesse dado, né, tivesse pensado nisso, tivesse dado uma olhada, de repente perguntado para algum advogado, pô, também na dúvida dessa pessoa aqui, teria salvado dessa. Sim, sim. Nós estamos falando aqui de uma questão do dentista também poder selecionar os clientes que ele quer atender. Eu entendo que hoje a concorrência na odontologia está acirrada, como em qualquer outro segmento, mas a gente precisa ser seletivo nas pessoas que a gente quer atender também, né? Você pode perceber o perfil do teu paciente, não só qualificar ele em termos financeiros, mas em termos comportamentais também. Paciente que chega até você sem muito compromisso, dizendo que está pesquisando o preço, que quer levar teu orçamento para casa para depois fazer cotação, esse tipo de paciente com certeza vai dar problema para você. Tá? Ele não está muito valorizando o trabalho do dentista, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é melhor abrir mão desse tipo de paciente para não ter dor de cabeça depois. Eu costumo falar, pessoal, não se preocupe em fechar 100% da venda. Porque se você fechou 100% da venda, alguma coisa está errado com você. Não é possível. Ou você tem o menor preço do mercado, e isso é muito ruim, né? Ou você não está sabendo selecionar. Quem aparece, você fecha. Como o Gabriel falou, não pesquisa a situação cadastral, a vida pregressa, né? Está querendo aceitar todo mundo. Eu sei que a situação financeira não está fácil para ninguém, mas é melhor não atender do que atender alguém que vai te dar calote. Então, ser seletivo nesse aspecto é fundamental. E ao longo do tratamento, educar o paciente, né? Ele tem que seguir a tua cartilha. Você não vai se adequar a ele, é o paciente que tem que se adequar a você. Então, muitas vezes, esse problema de paciente que falta com frequência, que é muito inadimplente, muitas vezes é culpa do próprio dentista que não soube rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para ele antes, não soube educar. Você vai levando, vai deixando, no final ele abusa da tua boa vontade, né? Acontece muito disso, infelizmente. E só para fechar essa questão, Fábio, geralmente o cliente que não paga, e que não paga mesmo, assim, não é o que não paga a última parcela, vamos supor, é o que deixa de pagar mesmo. É aquele que faz o tratamento mais caro. E que vai te dar dor de cabeça depois ainda, né? A pessoa vai lá, faz o tratamento de 15 mil, não paga. Pois é. Aquela coisa, vender é uma coisa, receber é outra, né? Tem que tomar cuidado. Bom, é isso, né? Aí, o pessoal está conseguindo ver aqui o mapa mental? Pessoal, dá um joinha aí. Legal, tá sim, Gabriel. Beleza. Fiquei na dúvida agora.
Bom, mais uma questão a respeito dos deveres do dentista seria a respeito do CRO, né? O tratamento do dentista em relação ao CRO. Que, na verdade, é uma coisa que nem entraria nesse bate-papo, mas ocorreu uma coisa recentemente comigo. Eu fiz uma defesa de um processo administrativo cuja audiência foi semana passada, e eu achei bom colocar nesse fluxograma aqui, porque é uma questão que era muito boba e muito simples, mas olha só como que o CRO pode pegar nos mínimos detalhes, né? O que aconteceu nesse caso? Uma clínica, o fiscal chegou na clínica e notou que não havia a presença do RT, né, do responsável técnico atual da clínica. Estava outro nome e não estava o atual. Ele foi lá e autuou a clínica somente por causa disso, porque a fachada estava com o nome de outra pessoa, não era do RT atual. Nisso ele começou a conversar ali com o pessoal, né, que estava presente na clínica, e foi notando mais algumas irregularidades, né? E são irregularidades que são, vamos dizer assim, banais, mas que fazem a diferença nessa questão da autuação do fiscal. Por exemplo, corpo clínico. O corpo clínico que aparecia da clínica era, vamos dizer assim, o corpo de 2019, mas a autuação se deu em 2021, já tinha mudado o corpo clínico. E é muito comum mesmo, né, isso acontecer em clínicas, mudar o corpo clínico direto. E, bom, foi mais uma atuação. Dados pessoais, disso ele começou a conversar com alguns cirurgiões dentistas, e começou a perceber que tinha dados pessoais que não estavam atualizados em relação ao CRO. Questão de especialidade da pessoa, até mesmo endereço, esse tipo de problema. Mais uma autuação. Tudo bem que, no final das contas, a gente conseguiu explicar toda essa situação e esse pessoal foi absolvido, a clínica foi absolvida, os dentistas que foram autuados foram absolvidos, mas olha só como é uma coisa que é pequena, que a gente no dia a dia não dá importância nenhuma, e de repente chega um fiscal e vai lá e autua para resolver esses problemas. E querendo ou não, por mais que seja uma coisa contornável, que dê para a gente salvar o dentista, é um processo, né, que a pessoa está levando ali. E a coisa fica se arrastando. Então, por exemplo, nesse caso, foi uma autuação que se deu no começo de 2021. Aí foi indo, aí tem um processo de defesa prévia, aí passa dessa defesa prévia para um período de esclarecimento, aí teve audiência só agora, depois de quase 2 anos teve audiência, em qual as pessoas têm que se explicar de novo. Então, olha como é que é complicado, né? É bom, até inclusive, vocês tomarem cuidado com esse tipo de situação, de cadastro, de dado pessoal, dado da clínica, questões de publicidade mesmo, sempre checar com o CRO. Vai fazer alguma publicidade, vai fazer alguma coisa, pergunta para o CRO. É a melhor coisa que você faz. E pergunta para o advogado também, para saber se juridicamente é possível, se é viável. Mas o CRO, na maioria das vezes, ele já vai te dar o ponto. Ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo. E essa pergunta, por mais boba que ela seja, pode te salvar de um processo administrativo. Aí você me pergunta, Gabriel, mas nesse caso, o que poderia acontecer? Né? Não consta o nome do RT na fachada. Eu não atualizei os meus dados cadastrais. O que pode acontecer? Eu vou sofrer uma multa? Eu vou sofrer, sei lá, censura? O que vai acontecer? Bom, nesse caso seria apenas uma advertência. Provavelmente seria uma advertência em ofício reservado. Então seria, dentre a escala de punibilidade, seria a menor. Mas questões de publicidade tem que ficar atento. Porque tem alguns tipos de publicidade que é considerado como infração gravíssima. Coisas de infração gravíssima, de acordo com o Código de Ética, você pode sofrer não apenas uma multa pecuniária, que vai de 1 a 25 anuidades do CRO, como também você pode sofrer algumas sanções que são um pouco maiores, né?
a escala de punibilidade, ela começa ali com uma advertência em ofício reservado, passa por uma censura em ofício reservado, aí depois passa por uma advertência pública, depois censura pública, e aí pode ser a suspensão ou até banir mesmo a pessoa. Óbvio que no caso desse, nunca vai um cirurgião dentista nunca vai ser banido porque deixou de atualizar um cadastro, né? Mas isso pode gerar, por exemplo, uma advertência ofício reservado que vai constar ali no teu nome. Você vai ter aquilo ali para sempre na tua vida. Tá fichado. E essas punições, elas vão escalando. Beleza, aconteceu isso com você. Mas vamos supor que daqui 2 anos você tem algum problema de publicidade. Vai ser mais alguma coisa, e aí já não vai ser mais essa advertência ofício reservado. Já vai ser uma censura. E se daqui 2 anos você cometer outro problema, provavelmente você vai ser suspenso. Então, tem essas questões a serem pensadas. Então, é bom... É uma coisa que nem eu tinha pensado nisso, né, para ser sincero, até eu receber esse processo administrativo, porque eu achei... olha só como uma coisa pequena pode fazer a diferença, né? Você pode ser atuado, pode ter um processo no teu nome, vai estar fichado, por um simples... não atualizei um cadastro, não atualizei o RT perante o CRO. Só isso. Muito bem. Gabriel, tem um item aqui que você colocou, que é a questão trabalhista, né? Aqui do CRO. O que está relacionado a essa questão trabalhista aqui? Na verdade, o fiscal ele pode perguntar ali para o pessoal a questão dos dentistas que são PJ, né? Prestador de serviço. Uhum. Qual a forma que eles trabalham? Dependendo do caso, esse prestador de serviço ele pode se assemelhar a um profissional CLT. Entendi. Mas eu não sabia então, por exemplo, uma questão... Eu não sabia que isso ficava a cargo do CRO, eu pensei que era só do Ministério do Trabalho. Também, mas CRO fica, olha, o fiscal é tinhoso. Uhum. E muitas vezes ele passa, na verdade, né? Ele confere a informação e acaba passando para o MP também. Legal. Essa questão trabalhista é uma coisa bastante interessante, né, Gabriel? Porque, assim, muitas dúvidas surgem com relação à questão trabalhista numa clínica odontológica. Porque raros são as clínicas que contratam um dentista via CLT. Sim. Né? Geralmente contratam como prestador de serviço, e eu ainda arrisco a dizer que são raras as clínicas que têm um dentista que é pessoa jurídica. A maioria é pessoa física que presta serviço e que ganha por porcentagem, ou por diária, ou por procedimento. Mas trabalha de forma, vamos dizer assim, entre aspas, ilegal, porque está perante o Ministério do Trabalho, ele está de forma ilegal ali, né? Não existe um contrato, não está assinado em carteira, não é pessoa jurídica, está ali solto, né? E faz parte da norma, né? Vamos dizer assim. Virou uma coisa que é comum e aí, beleza, vai indo. E quem começa a atuar na área nem sabe disso, né? Na maioria das vezes. Isso. E falando nesse... o dono da clínica. Oi, Gabriel, desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Não, eu já terminei, já. Pode falar. Porque, olha só, como resolver essa questão trabalhista, Gabriel? Eu sei que o modo correto é ou você contratar via CLT, mas isso para algumas clínicas é inviável financeiramente, né? Porque vai ter que pagar o salário mais os encargos, fica um valor realmente que inviabiliza. A questão da pessoa jurídica, isso ainda pode dar problema para a clínica, mesmo fazendo essa pejotização, não pode? Ou ele é totalmente legal?
Não, ela é legal sim. Legal. Mas existem certos limites e existem requisitos também. Por exemplo, uma questão que pega muito, trabalhista, dessa forma trabalhista falando, né? Quantos dias a pessoa vai trabalhar na semana. Esse é o principal deles. Entendi. A gente tem aí que um ponto, vamos dizer assim, um limite, talvez seria 3 vezes na semana. Ou o ideal seria 2 vezes na semana. Uhum. A gente considera que é o ideal. 3 vezes fica num lugar assim, vai ficar subjetivo. Pode ser que se tiver algum problema na justiça, o juiz entenda que sim, entenda que não. Mas porque daí já começa a entrar num padrão de funcionários seletistas. Teoricamente, a pessoa trabalha 5 na semana, 6 dias na semana. Então, quando começa a partir de 3, aí começa a dar problema. Entendi. Se tem funcionário PJ que trabalha, por exemplo, 4 vezes na semana na clínica, é um risco que a pessoa está tomando. Entendi, legal. E aqueles contratos de gaveta feito entre a clínica e o dentista, um contrato de prestação de serviço entre a clínica e o dentista sendo pessoa física, onde no contrato tem os dias que o dentista tem que ir, a forma de remuneração, isso aí não tem validade jurídica. Não. Não. Contrato de gaveta não tem. Entendi. É bom fazer, né? Assim, eu até entendo, o pessoal, mas é bom deixar as coisas um pouco mais alinhadas. Né? Talvez esse contrato que eu mencionei, Gabriel, é só para, de alguma certa forma, intimidar o dentista, né? Opa, eu assinei o contrato, Exatamente. Não vou poder, né, de alguma forma, prejudicar a clínica. Eu assinei um documento onde eu concordo com as condições, mas juridicamente não tem validade, né? Entendi. Exatamente. E o dentista, né, acaba aceitando, porque na área das vezes ou não sabe, ou então, porque como faz parte da norma de mercado, é isso aí. Então a pessoa vai lá, aceita, faz mesmo. Legal. Na advocacia é assim também. Ah, é? É. Legal, Gabriel. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí com relação ao que o Gabriel já expôs aqui até agora? Tenho certeza que tem gente que tem dúvida, certeza. Se quiserem abrir o microfone aqui, fiquem à vontade, tá, gente? Juliana está perguntando sobre o PJ. O que especificamente, Juliana? Olha aí, ó. Juliana, você ficaria à vontade para abrir teu microfone e relatar o teu caso aqui para os colegas? Na verdade, só um adendo, que ela disse ali que não sabia que isso podia dar problema, né? Pode dar problema para o consultório, né? Não para você, Juliana. Exatamente. Então tá, a Juliana não está podendo falar, mas deixa eu rapidamente resumir, porque ela é minha cliente, eu entendo a situação dela aqui, então deixa eu relatar. A Juliana, ela atua na clínica de um outro dentista, tá, Gabriel? Ela é pessoa jurídica, mas ela atua na clínica de um outro dentista, lá de Maringá. Ela tem um consultório, esse dentista tem alguns consultórios dentro da clínica dele. E um desses consultórios, esse dentista proprietário, designou para que a Juliana pudesse atender. Tá? Ela é pessoa jurídica e, na verdade, assim, ela paga uma comissão, vamos dizer, uma comissão para o dono da clínica. Ela atende os pacientes, né? Desse pagamento que o paciente paga para ela, ela paga uma comissão em forma de aluguel, vamos dizer assim, do uso do espaço. Então, ela remunera o dono da clínica pagando uma porcentagem. Tá? No caso da Juliana, realmente não tem nenhum problema para ela. Né? Pode ter um dia para o dentista se a Juliana quiser, de alguma forma,
processar o dentista, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque a Juliana tem uma relação de muita confiança com o dentista e a recíproca é verdadeira. Mas se fosse um outro caso, esse dono da clínica poderia ter problema, porque a Juliana trabalha todo dia, né? Sim, Ela ocupa o consultório, mas ela não atende diretamente para o dentista, vamos dizer assim. Ela não trabalha para o dentista, ela tem os clientes dela também. Mas, se ela fosse uma pessoa de má fé, ela poderia de alguma forma prejudicar esse proprietário, né, Gabriel? Se ela sim, ela quisesse, poderia fosse de má tentar. fé, que não é o caso. Então, para a Juliana não tem problema nenhum. Nem pro dentista em Não, questão, né? porque ela é uma pessoa de muito boa índole também. Tem que ficar claro também que essa questão do PJ, do CLT, não é só essa questão do quantos dias a pessoa vai, né? Tem também algumas outras questões que fazem o PJ virar CLT, vamos dizer assim. Por exemplo, a questão da pessoalidade, né? Essa pessoa ela pode ser substituída ou não no trabalho. Essa é outra questão importante também, porque faz parte do PJ essa questão, né? É um trabalho que é um pouco mais impessoal, né? Pelo menos para os cirurgiões dentistas. Tem muita clínica que é assim, né? O cliente é atendido por uma pessoa, de repente, quando volta, é atendido por outra pessoa. Isso. E já no caso do seletista, não. Já é uma coisa que é pessoalidade. Então, geralmente é sempre com aquela pessoa que vai ser atendido. Então, se isso é também uma coisa que começa a acontecer, o PJ começa a virar CLT, né? Não de fato, né? Não de direito, mas é o que acontece na realidade. E só para a gente concluir esse assunto da questão trabalhista, a minha visão é o seguinte, viu, Gabriel e colegas aqui. Só não aconteceu coisa pior porque o dentista prestador de serviço tem medo de entrar na justiça contra uma clínica e ele ficar queimado com as outras clínicas. Porque geralmente quem presta serviço para presta serviço para várias clínicas, né? E aí, se um outro dentista souber que esse profissional prejudicou um dono de uma clínica, processou, esse cara não vai mais querer dar trabalho para esse dentista. Então, ele fecha as portas, acredito eu também. Então, um pouco é por temor também. Eu não vou me queimar, porque senão as outras clínicas fecham a porta para mim, tá? Essa é a minha visão. Gabriel, tem uma pergunta aqui da Letícia. Exatamente, eu estou vendo aqui, né? Se o dentista trabalha para autônomo, registrado na prefeitura, tem um alvará e não vai todos os dias. Ok, Letícia, tudo bem. Você é uma autônoma que, aparentemente, está trabalhando como autônoma também. Como essa questão aí é uma pergunta para ela, na verdade, né? Só essa questão da pessoalidade que eu faria a pergunta, né? Você pode ser substituído por outra pessoa no trabalho ou não? Uhum. E outra também, ela recebe a remuneração diretamente da clínica ou do paciente? Por que, Gabriel? Se o dentista receber da clínica, aí existe mais esse problema? É apenas um elementozinho, né, Fábio? Não é algo assim que é essencial, né? O que é essencial mesmo é essa questão do quantos dias a pessoa vai, essa questão da pessoalidade. São os princípios basilares da transformação do empregado PJ ou do autônomo e o seletista, né? Uhum. Mas existem sempre vários outros elementos ali que podem influenciar, né, nessa questão. Entendi. Outro também, quem controla a agenda? Que é uma questão também da subordinação, né? Exatamente. Legal. Perfeito. Se você, como autônomo ou como PJ, controla a sua agenda, ou se é a clínica que controla a sua agenda. Uhum. E a clínica está mais para um trabalho de CLT do que para de PJ ou de autônomo. Entendi.
Gabriel, esse assunto aí dá para a gente fazer um outro bate-papo futuramente, né? Só com esse tema, né? Tem muita coisa, né? Eu acho que tem muitas Tem. dúvidas aqui Nossa, também. essa parte trabalhista tem chão, hein? Opa, então deixa anotado aí, que a próxima participação aqui na comunidade vai ser para tirar essa dúvida aí, tá? Deixa anotado aí, prepara o material para futuramente você vir aqui de novo. Vamos lá, bola para frente. Aí eu fiz aqui uma coisinha, só para fechar o assunto, que é o que eu chamo de ciclo do dentista. Que é uma coisa que eu estava comentando até com o Fábio antes de iniciar a live, e eu acho assim que é uma coisa que eu vejo demais acontecer em quem começa a ser o cliente do escritório, né? O que acontece? Primeiro, a gente, né, fala bastante aqui, né, faz um bate-papo aqui, fala bastante nas redes sociais sobre o assunto. O dentista vai lá, curte as publicações, comenta, fica consciente, né, do que a gente fala, mas ele acha ainda que é desnecessário. Por quê? Porque ele não tem problemas ainda, não tem uma documentação que é específica, ou não tem documentação mesmo, mas como ele não teve problema, ele não está ligando muito ainda para isso, não vê necessidade em fazer documentos, em se atualizar no CRO, em fazer, de repente, uma publicidade do jeito certo, enfim. Ele tá ok, tá tranquilo, não tive problema, beleza. Até o momento que surge algum problema. Aí, a coisa começa a mudar de figura. Surgiu o problema. Ele tem duas coisas, geralmente, que acaba fazendo. Uma é inércia. Vamos supor que seja um probleminha pequeno. Daí fica ali no cantinho da cabeça dele. E ele vai deixando aquilo para depois. Eu tô com esse problema aqui, mas vamos tocando o barco e segue a vida. Ou o desespero. Um problema grande aconteceu e aí ele fica desesperado. Putz, e agora? O que eu faço? Aí é o momento que ele chama o especialista. É o momento que ele chama o advogado, é o momento que ele chama o consultor e fala, putz, ó, tô com problema, e agora? O que eu faço? Não sei, eu tô perdido. O que isso vai acontecer? Será que eu vou ser multado, vou ser processado, enfim. Aí vem o momento que a gente, né, eu e o Fábio, a gente atua, que é o momento da resolução. Que é quando a pessoa sofre um problema judicial, ou ela está com algum cliente caloteiro, ou ela teve algum atrito com o cliente, seja tanto no sentido de que ela não quer mais fazer o procedimento com o cliente, ou o cliente não quer mais fazer o procedimento com a pessoa, ou de repente, algum problema que nem tem a ver com o cliente, é um problema tributário, ou então um problema trabalhista, como é nesse caso, né, envolvendo um autônomo, envolvendo um PJ, enfim. E aí, nesse momento que a gente faz o pente fino, né? E é engraçado, Fábio, que geralmente acontece o seguinte, a pessoa tem um problema, vem e comunica esse problema para a gente, mas a gente consegue identificar vários outros problemas que ela não estava prestando atenção. E aí a gente começa a abrir o olho. Fala, ó, tem essa questão aqui também, tem isso. Ó, a sua recepcionista está acontecendo isso. Ó, o teu dentista aqui, cuidado, ele é PJ, tá indo todo dia. Então, a pessoa, às vezes, não tem noção dessas questões. E aí, cabe a gente também conscientizar, né? Aí, tudo bem, que a gente meio que já conscientiza inicialmente, vamos dizer assim, fazendo postagem, fazendo bate-papo, tudo mais, aí a pessoa tem aquela noção, mas só depois que ela tem o problema, é que daí ela realmente se toca, assim, fala, caramba, realmente tem tudo isso aqui para resolver na clínica. E aí, depois que passa-se essa fase de resolução, e daí a gente entra na prevenção, que é quando uma coisa que já deveria ter sido feita lá atrás, na primeira fase, antes mesmo do problema acontecer, já poderia ter sido matado aquele problema, se a gente já tivesse se prevenido, né, já tivesse tido uma munição ali bacana para controlar qualquer tipo de problema, mas não foi feito. E aí, muitos problemas não aconteceriam se eles tivessem sido previstos antes
e prevenidos. Então, eu vejo que esse é um ciclo que é 100% dos dentistas acontece isso. Uhum. Legal. E olha só, né, Gabriel e pessoal aqui, o dentista ele fala tanto de prevenção, né? Vamos fazer um tratamento preventivo, vamos fazer um check-up preventivo na sua boca para evitar problemas futuros, mas quando o assunto é gestão e questão jurídica, o dentista muitas vezes ele não faz aquilo que ele prega, que é isso exatamente o que o Gabriel falou, né? Não tenho necessidade até ter o problema. E aí, quando o problema acontece, às vezes é até tarde demais. Quando o problema acontece, você perdeu o dente. Aí é tarde. Né? Então, essa questão da cultura preventiva, sobretudo na área jurídica, é muito importante, viu, pessoal? Porque só quem teve problema na área jurídica sabe o quão é importante você se prevenir. Porque depois que você dá conta que precisava de usar um contrato, um documento, qualquer outro documento de segurança, é tarde demais. Muitas vezes você já foi ou já está sendo penalizado. Né? E também, em termos de assessoria jurídica, sai muito mais barato você contar com um profissional para te dar assessoria antes que o problema aconteça. Porque depois que acontecer, com certeza o Gabriel vai cobrar mais caro, né, Gabriel? Não só cobrar caro, como também, geralmente, os processos em termos de valor são salgados, né? Porque então, o advogado da parte contrária pesa um monte, né? O cara bota tudo lá. Pois é. É danos morais, é danos materiais, na hora que você vê, tá ali um processo de 40, 50 mil, 60 mil, que o dentista quase pula a cadeira quando vê. Pois é, e o problema é esse, né? Não é para mim, eu não preciso ter contrato, não preciso ter termo, eu conheço todos os pacientes muito bem, né? São todos de confiança, a gente nunca conhece o paciente como deveria, né? Então não custa nada você ter esses documentos, lógico que vai ter um investimento para você ter a ajuda de um advogado, mas ele vai evitar muitos problemas futuros. Tá? Como o Gabriel mesmo falou, alguns processos de milhares de reais que podem, em alguns casos, até comprometer a própria saúde financeira da clínica. Talvez você pode não ter recurso para poder bancar essa penalização e você, de repente, vai ter comprometido a tua clínica. Né? Então, é muito melhor ter essa cultura preventiva. Tá? Isso não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa que acontece também, o cliente saiu satisfeito e agora ele está me processando, eu não entendo. Pois acontece. Parece que está tudo certo, parece que está tudo bonito. 2 anos depois, 1 ano depois, a pessoa entrou com um processo. E está lá falando várias coisas na petição inicial que às vezes não são verdade. Que foi maltratado, que deu problema, que não sei o quê. Você vai ver, não foi bem assim. Mas querendo ou não, tem um processo contra o dentista ali. Pois é. E eu vou falar uma coisa que talvez o Gabriel não goste, mas que infelizmente está acontecendo, é que muitos colegas aí do Gabriel já se deram conta de que o dentista é um grande filão para ganhar dinheiro, né, Gabriel? Tem muitos... Fábio, né? É demais. Então, enquanto o Gabriel está defendendo, tem muita gente que está atacando o dentista, né? Sem dúvida. Eu até vi um caso em Maringá, inclusive, eu não sei se esse escritório ainda existe, mas há um tempo atrás, eu vi nas redes sociais, no escritório de advocacia de Maringá, fazendo anúncio de que eles eram especialistas em processar dentista. Você vê, existe um segmento hoje explorando essa falta de preocupação do dentista com a prevenção. Então, tem dentistas, entre aspas, fazendo a cabeça do paciente. Paciente, você ficou satisfeito? Ah, legal, mas olha só, o dentista te passou um contrato, você assinou tal documento? Ah, não assinou? Opa, tem uma brecha aí para a gente ganhar dinheiro. Não tem isso aí, Gabriel? Vixe, como tem? Então, pois é. E outra questão também que deve ser levantada é que, por exemplo, às vezes, vamos supor que foi um tratamento para uma pessoa hipossuficientemente financeira. Aí ela termina o tratamento e está tudo certo. Mas pode ser que daqui a 1 ano ela está precisando de dinheiro. E aí ela vê no processo uma oportunidade. Fala, opa, eu tive um certo probleminha ali com o dentista. Eu não ia entrar, mas agora que eu estou precisando de dinheiro, eu vou entrar. Pois é. Até porque, geralmente, se faz ou em juizado
civil, que não paga nenhuma custa, não paga nada, ou entra na área civil, só que provavelmente a pessoa vai ter justiça gratuita na área civil. Uhum. Então ela não paga nada de nenhuma forma. Então, para ela, pô, ótimo, deixa na mão do advogado lá, não paga nada, o que dá. Pois é, então. Tem esse problema que é muito sério, né? Os oportunistas de plantão, né, estão preparados para atacar. Se você deixar uma brecha, eles vão... É um FGTS do paciente, né? Ele é uma poupança que ele pode resgatar futuramente, né? Infelizmente é mais ou menos isso. E todo cuidado é pouco. E, Gabriel, a doutora Letícia mandou uma mensagem, uma pergunta aí, você pode responder para ela, por favor? Opa! Sobre o seguro de responsabilidade civil, Letícia, perfeito. Se você tiver seguro de responsabilidade, pronto, acabou. Só toma cuidado com os termos desse seguro, né? É bom ler bem esse contrato. Eu confesso que eu já recebi perguntas a respeito de seguro, né, seja notícia do seguro que é melhor, que qualquer... Eu, sinceramente, eu não sei. Mas a gente recomenda o seguro. E presta atenção no que está escrito também no contrato de seguro, para ver até onde que o seguro vai, até quanto que é coberta, que tipos de casos também que ele vai cobertar, que eu acho que é até mais importante, né? Às vezes pode não ser todos os tipos de casos, né? Às vezes pode ter algumas questões que não entram no seguro. Mas é perfeito. E eu até diria que é recomendável, né? Isso, é importante. Mas é importante destacar também, né, Gabriel, que o seguro, você vai ser utilizado em último caso, não é porque você fez seguro que você vai negligenciar o cuidado e a prevenção, né? Se tudo der errado, né? Se tudo der errado, você tem o seguro, né? Se tudo der errado. Mas é melhor... Né? É a mesma coisa, seguro de carro. Eu tenho seguro do meu carro, mas eu vou evitar de provocar acidente. Não é porque eu tenho seguro que eu vou fazer barbeiragem. É a mesma coisa na odontologia, né? Perfeito. A Letícia ainda bem que nunca precisou de usar. Você cobra até 200 mil. Opa! Mas tomara que não precise. Cobra até 200 mil, tá ótimo. Perfeito. Não, tomara que não precise. Tomara. Isso. Ele falou que está com dificuldade de fazer seguro por não ter consultório. Esse é um problema. Infelizmente. Vamos lá, pessoal. Alguém tem uma dúvida? Gostaria de tirar alguma dúvida com o Dr. Gabriel? Aproveita aí a presença dele. De repente, algum assunto que a gente não abordou aqui, mas está relacionado à especialidade dele também. Fique à vontade. É um bate-papo, viu, gente? Enquanto ninguém perguntar, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se está relacionado aí a questão e se você pode ajudar. Vamos supor que eu tenha comprado uma clínica odontológica em funcionamento. Vamos supor que eu comprei a clínica mês passado. Tá? Não mudei o nome da clínica, continuou o mesmo nome. Tá? Mudou só o dono, vamos dizer assim. E aí aparece um paciente da clínica anterior, do dono anterior, reclamando alguma coisa. Eu fico responsável por resolver o problema desse paciente, mesmo não sendo eu, mesmo essa clínica não estando na minha mão anteriormente? Eu assumo a bucha? Não, em regra, até a lei, inclusive, define isso, que durante 2 anos ainda os sócios anteriores ficam responsáveis ainda pelos pacientes. Mas pode ser que nesse contrato de passagem de gestão possa ter alguma estipulação em contrário. Ou reduzindo isso, ou então falando que a partir de agora toda a bucha é do novo dono. Entendi. Mas os sócios anteriores eles continuam, eles são corresponsáveis. Legal. Então é importante observar muito bem isso no contrato, antes de comprar um negócio em funcionamento, né? Não, e eu, inclusive, eu lidei com um problema desse faz uns 2 meses.
uma paciente de 2017 da clínica, a clínica mudou de gestão, mudou o CNPJ, inclusive, se eu não me engano, no final de 2018. O paciente de 2017 veio reclamar vamos supor assim, 2020, de um problema. E aí a situação foi se arrastando e eles foram falar isso para mim somente esse ano. Mas, no fim das contas, os antigos gestores é que acabaram pagando a dívida. Ah, menos mal. Menos mal. Menos mal. Tá. E se você tiver na tua clínica dentistas prestadores de serviços que causem algum tipo de prejuízo para o teu paciente? Você é o dono da clínica, mas tem dentista prestando serviço para você. Sei lá, por negligência, por imperícia, imprudência, o dentista causou um prejuízo para o paciente. Quem responde? Provavelmente o que vai acontecer é o seguinte: o dentista, o paciente, ele vai entrar com uma ação contra o cirurgião dentista que fez, ou melhor, ele vai entrar contra a clínica. Nunca ele dificilmente eu vejo contra o cirurgião dentista, ele entra contra a clínica. Uhum. Aí a clínica provavelmente vai lidar com a bucha, mas a clínica tem o direito de fazer a ação de regresso contra o cirurgião dentista. Entendi. Então a clínica depois ela pode cobrar do dentista. Então quem vai responder é a clínica. Depois de resolvido o problema, a clínica cria um outro processo contra o dentista. Na maioria das vezes vai ser isso aí. Tá, entendi. A não ser que a pessoa, né, entre com o processo já direto contra o cirurgião dentista. Mas isso, eu sinceramente, Fábio, nunca vi isso acontecer. Por quê? Porque a pessoa parte do princípio que aquele dentista é funcionário da clínica. Isso. Então, tem essa impressão que é CLT, né? Então, entra com a clínica. Ninguém nem... O advogado também, pro advogado também tanto faz. Verdade, verdade. Essa preocupação toda clínica precisa ter quando ele está buscando contratar um dentista para prestar serviço para ele. Né? Exatamente por isso que você falou, Gabriel, essa questão aí, que primeiro quem responde é a clínica. Então tem que ser muito seletivo também quem você coloca dentro da tua clínica, porque se ele causar algum problema primeiro, né, quem vai ter que resolver é você com a justiça e depois você pode posteriormente mover alguma ação contra o dentista. Sim. Mas sempre vai primeiro sobrar para a clínica, né? Eu acho que eu vou mandar lá no... Acho que teve alguém que falou agora aqui que eu cortei o... Não, é a Letícia de novo. Vamos lá, Letícia. Manda bala. Então tá. Primeiro, boa noite, viu? Obrigada pela aula, excelente. Várias dúvidas, entrei um pouco atrasada, né? Mas várias dúvidas aí que vocês já tiraram. E até o que o Dr. Fábio falou agora em relação a processo, né, contra dentista, clínica, né, doutor, eu também estou nessa situação, ainda não, né, mas de reformar e a gente vai ampliar, nós vamos contratar, então, prestadores de serviço, né, parceiros para fazer essa parte, para ampliar, né, o corpo clínico lá do consultório. E conversando com o contador, mas eu vi que vou precisar da assistência depois do Gabriel. No sentido de que mesmo ele relatou, né, um caso só aqui de Maringá, mas ele teve o caso de uma cliente que mesmo ela tendo espaço e ela sublocava, então ela, né, juridicamente não teria, vamos dizer, responsabilidade, vínculo com o serviço e os profissionais que estavam alugando a sala. Mas foi o que aconteceu, igual o senhor falou, o paciente entendeu que a profissional era da clínica, entendeu? Ela trabalhava para tal clínica e o juiz também entendeu e multou as duas. Tanto a dona do espaço lá, quanto a profissional. As duas tiveram que pagar uma cacetada. Puxa, e para mim que ai meu Deus, me cachorro. Mas para mim que isso não era possível, né? Você fazendo sublocação, tendo o contrato certinho, você não seria responsável então pelo outro profissional. Então minha dúvida era essa, como que a gente faz então para se proteger, né, nesse sentido? Boa pergunta, Letícia. Você tem ideia, Gabriel? Que situação, né? Você locou o espaço
né? Pois é, Não tem vínculo. O paciente é do dentista que está ocupando um consultório teu e sobra para você mesmo assim? Pois é, eu até gostaria de saber um pouco mais sobre esse processo depois, que eu quero... provavelmente tem algumas particularidades ali que fizeram o juiz pensar dessa forma, né? De pagar uma multa, né? Eu provavelmente está falando de pagar uma indenização porque a pessoa pediu uma indenização, né? Ah, é isso, foi uma indenização, não foi uma multa, não. Foi uma indenização, aí o juiz responsabilizou o dono, né? A clínica em si, na verdade, não é nem a dona da clínica, é o nome da clínica, né? Em si, e a profissional que trabalhava lá. Certo. Bom, eu creio que deve ter acontecido, né? Mas eu gostaria de dar uma olhada no processo. É que talvez essa pessoa trabalhava todo dia lá, talvez, Letícia, e aí acabou provando que tinha essa questão da pessoalidade, né, que ela não poderia ser substituída por outra pessoa, mais essas outras questões que a gente comentou, né, da agenda. Quando soma tudo isso, talvez ela pode ter conseguido provar que a indenização era devida. Mas eu, sinceramente... Ou um contrato mal elaborado, né, Gabriel? Entre as partes, né, de locação, né? Antes de tudo, um contrato mal elaborado, provavelmente. Se é que existia um contrato de fato, né? Que não fosse só verbal também. Né? O tal do contrato de locação também é outra coisa. Não entra nesse ponto específico, mas é outra coisa também que pega, viu? A gente vê cada uma que dá problema. São vários cuidados que o profissional precisa ter mesmo para se proteger, né? Só para fechar aqui, Fábio, nesse assunto que a Letícia comentou, eu até vou deixar alguns estudos e algumas coisas que eu já passei para clientes também a respeito dessas questões trabalhistas, que eu acho que vai ser interessante mandar lá na comunidade. Legal. A respeito dessa questão da subordinação, da pessoalidade. Eu já fiz alguns materiais nesse sentido para alguns clientes e eu acho que vai ser grande valia aí para o pessoal. Pô, bacana, Gabriel. A gente agradece. Com certeza vai ajudar muito. Legal. Pessoal, alguém mais gostaria de levantar alguma questão aqui para o Gabriel? Futuramente ele vai voltar. Fiquem tranquilos. Muitas dúvidas. Chegou uma mensagem aqui, Gabriel. Daniele. No atendimento domiciliar, sempre faço contrato de prestação de serviço. Geralmente, apenas um responsável assina. Por exemplo, outro filho do paciente poderia me acionar por não concordar com o tratamento realizado ou proposto. Outro filho... eu creio que não, Daniela. Eu creio que não. Um responsável assinando... Assim, o ideal seria que tivesse responsável, tivesse testemunha, né? Seria o ideal. Mas, querendo ou não, já é uma coisa boa, porque tem alguém assinando, né? Tem um responsável assinando, e que tem um contrato de prestação de serviço. Então, primeiro, parabéns. Porque isso também não é sempre que a gente vê. Verdade. Mas a respeito da pergunta em si, né, do filho do paciente poderia acionar por não concordar com o tratamento, não, Daniel. Na verdade, assim, pode até acionar. Porque a gente vê a ação de tudo. A pessoa pode, né? A pessoa pode fazer o que quiser, não, aciona de tudo quanto é jeito, mas não quer dizer que ela tenha razão. Então, eu não creio que isso poderia trazer algum problema, que você teria que pagar alguma indenização por causa disso. Legal. Só para o teu conhecimento, Gabriel, a doutora Daniele, ela é lá de Belo Horizonte e ela faz um trabalho muito bacana que é o home care. Ela não tem uma clínica odontológica física, ela vai até o paciente com todos os equipamentos dela. Então, é uma coisa muito bacana. E essa dúvida dela é exatamente por isso. Quando ela chega na residência do paciente, que geralmente é uma pessoa muitas vezes mais idoso, que tem alguém que cuida, um cuidador ou um filho que cuida, tem o risco de repente ter outros filhos que acabam não concordando com o tratamento proposto. Isso, infelizmente, acho que é um problema muito mais familiar entre filhos, né? Um quer, outro não quer,
e acaba sobrando para dentista, Exatamente. infelizmente. Mas a preocupação dela é pertinente mesmo, né? Um aprovou, mas o outro pode não aprovar e pode, infelizmente, sobrar para ela. Mas ela falou aqui que ela tenta, dentro do possível, pegar a assinatura dos outros filhos como testemunha só para garantir a tranquilidade, né? Mas legal. Esses que tem o irmão como testemunha e eles é o 10/10, né? A nota 10. Assim. Beleza, ótimo, show de bola. Esse que nem sempre é possível, aí a pessoa até pode entrar com algum processo, mas que nem eu disse, dificilmente vai ter razão, né? Uhum. Porque não é só essa questão, né? Ah, eu vou entrar com o processo porque eu não concordo. Não, tem várias outras questões, né? Se a dentista fez o trabalho dela certinho, pronto, acabou, não tem problema. Bacana. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Gabriel? Pessoal, deixa eu só aproveitar que os colegas estão aqui ainda. Pessoal, dia 28 de novembro, a última segunda-feira do mês, a gente tem, eu já agendei aqui, depois vou divulgar no grupo também, eu já convidei um outro especialista, que ele é contador, e ele vem para falar um pouco sobre a questão contábil para os dentistas, que é um outro assunto que gera muita demanda, muitas dúvidas. Inclusive, alguém aqui colocou no grupo perguntando sobre isso, foi a doutora Solange. Ela perguntou a questão de alvará, tal. Falei, é melhor a gente falar isso com o contador depois. Então, vai vir aqui dia 28, o Márcio, ele é contador, inclusive foi presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Rolândia, um amigo meu, e ele atende também dentistas, então ele vem para esclarecer muitas dúvidas de vocês com relação à contabilidade, tá? Imposto, né? Em que momento compensa continuar como pessoa física ou já se transformar em pessoa jurídica, quais são os impostos que você tem que pagar como pessoa física ou jurídica, a questão da obrigatoriedade do pagamento do INSS, entre outros, envolvendo algumas questões também trabalhistas de como pagar funcionário e assim por diante. Tá? Então, já podem deixar agendado aí dia 28 de novembro, nós vamos ter mais um encontro agora para falar sobre a questão contábil também, tá? Mais ninguém, pessoal? Nenhuma dúvida? Não, não? Gabriel, fica à vontade para fazer suas considerações finais aí. Não, primeiramente, muito obrigado, Fábio, pelo convite, né? Foi o meu primeiro bate-papo. Espero que seja o primeiro de muitos. Será o primeiro. É o primeiro de muitos, com certeza. E obrigado a todos também que compareceram, né? Que fizeram as perguntas. Felizmente, todas as perguntas eu sabia responder, né? Então, fico muito contente com isso. Então, show de bola. Foi muito bom, foi muito legal. Muito obrigado a todos que estão aí presentes. E, bom, até tem aqui também no slidezinho. Se eu conseguir abrir aqui de novo. Estão conseguindo ver? Não? Não? Não compartilhou aqui, não. Peraí. Acho que agora foi. Ok. Uhum. Apareceu o teu material aqui ainda, tá? Ah, tá aqui, beleza. Contato, né? Exatamente. Né? Para quem quiser tirar mais dúvidas, de repente não teve nenhuma dúvida aqui no bate-papo, mas pode ser que amanhã, depois de amanhã, surja alguma dúvida. Bom, tá aqui meu telefone. Vocês podem também se comunicar comigo na comunidade, né? Porque afinal de contas eu estou lá. Tanto no telefone pessoal, quanto também no telefone do escritório, né? O escritório Ludovico Maranhão. Também tem o meu e-mail, caso alguém deseje mandar o meu e-mail, e também sigam a gente nas redes sociais, Ludovico Maranhão. Esse aqui, no caso, é o Instagram, né? Então, é isso aí. Legal, Gabriel. Então, novamente, eu quero agradecer a tua disponibilidade, a tua boa vontade de estar aqui com a gente hoje. Eu acho que as informações que você trouxe foram muito relevantes e eu até espero que isso sirva para os nossos colegas que refletirem a questão da prevenção, como você tinha comentado, né? Sempre prevenir é melhor do que remediar.
E, pessoal, pensem com muito carinho, com muito cuidado essa questão jurídica, porque realmente é uma questão que assusta muito. E, como eu falei, existem já escritórios de advocacia especializados em processar vocês. Então, tomem muito cuidado, porque tem gente ganhando muito dinheiro em cima de dentista, pelo desconhecimento da própria classe odontológica com relação a esses cuidados, tá? Não adianta só ter o doutor Gabriel defendendo se tem um monte de gente atacando, né? O dentista tem que fazer a sua parte, isso é muito importante. O Gabriel fica à disposição aqui de vocês para dúvidas, né? Se quiser marcar uma reunião particular com ele para que ele possa explicar melhor o trabalho dele, eu acho que isso é muito válido também, porque mais cedo ou mais tarde ter um dentista, um advogado para uma assessoria, vamos dizer assim, quase que permanente, é muito importante para evitar problemas futuros. Assim como o teu paciente precisa de vocês, né, permanentemente, o dentista também precisaria desse tipo de profissional para ajudar, tá? Obrigado a todos aí, obrigado Otacílio, Dani, obrigado a Thaisa, o Juliano. Ó, hoje foi legal, viu, Gabriel? Ó, Otacílio de Londrina, Dani de Belo Horizonte, a Thaisa de Brasília, Juliano de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Juliana de Maringá, doutora Letícia de Maringá, Wilson de... Puxa, me fugiu o nome agora. A comunidade de Maringá tá forte, hein? Tá forte, é. A Karina, que eu não sei de onde a Karina, nem de onde a Isadora é, me desculpem, eu não sei de qual cidade. Mas a gente teve uma boa representação aqui. Tá? Obrigado a todos vocês e o pessoal pela participação. Otacílio, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, só agradecer aí. Obrigado e sempre conta com a gente aí, que sempre que tiver, vai mandando as divulgações aí, tamo junto. Legal, o Otacílio sempre está com a gente. Pessoal, então obrigado aí pela participação de vocês. Dia 28, anotem aí, tá, gente? Dia 28 de novembro. A Isadora está falando que é de Londrina. Legal, Isadora. 28, tá? Gabriel, você está convidado também, tá com a gente dia 28, tá? É sempre bom, né? Todo assunto relacionado à odontologia nos interessa, né? Exatamente. Então, nós vamos falar especificamente sobre contabilidade, tá bom? Pessoal, boa semana a todos aí e vão colocando... vamos continuar conversando, interagindo na nossa comunidade também, tá? Valeu então, pessoal. Obrigado, boa noite, boa semana. Valeu, Gabriel, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.